Aí. Esperar o pessoal começar a entrar na live aqui. A gente já iniciar. Para começar a entrar, porque a gente precisa saber se o retorno tá bom ou não. É verdade. Aí, vamos começar. Você que está ouvindo a nossa live aí, pessoal, se puder dar um ok para ver se está tudo certinho, se está pegando o retorno da voz, a imagem, se não está travando, para a gente poder iniciar aqui a nossa exposição das Sagradas Escrituras, por gentileza. Se puder dar um ok aí para a gente poder iniciar aqui. Já tem gente entrando aí. Boa noite para a Josi aí. Uma feliz Páscoa para todos vocês, pessoal que está ouvindo aí também. Como diz a palavra de Deus, né? Cristo é a nossa Páscoa. Hoje é o dia que Cristo ele ressuscitou. Ou seja, para que hoje a gente tivesse vida. Hoje nós somos gratos a Deus, não pelo fato de a gente ser merecedor de alguma coisa. A gente é grato a Deus porque Ele nos escolheu do meio do lamaçal. Tirou a gente do meio da lama, né? Tá tudo certo? Então tá bom. Nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, eu sempre peço para você que tem a sua Bíblia junto dessa live, poder acompanhar essa palavra para ver que tudo que a gente está pregando realmente está dentro da palavra de Deus. Nós vamos falar hoje acerca de algo muito importante, sobre a preparação da alma. Você que está ouvindo essa live, essa pregação, eu peço para você, se possível, compartilhar com seus amigos, nos grupos que você tem de pregação, porque talvez essa palavra ela vai ajudar muitas pessoas hoje que não tem condição de ir para a igreja, que não está tendo condição, talvez, de ouvir uma palavra como essa que a gente vai dar hoje. E toda palavra que é pregada, como está escrito nas Sagradas Escrituras, a palavra vai e ela não volta vazia. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que ouvir essa palavra, ela vai ser abençoada pela fé. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai transformar o interior dela. Como está escrito na palavra, né? Primeiramente, Deus ele transforma o interior. Por isso que muitas das vezes o próprio Jesus, quando argumentava acerca dos fariseus hipócritas, mandava mudar do lado de dentro. Muitas das vezes Jesus comparava as pessoas má como um copo sujo. Primeiro limpa do lado de dentro, para que o lado exterior seja limpo. Como também um sepulcro caiado, ou seja, um túmulo, que dentro tem um defunto, mas para o lado de fora é bonito. As pedras de mármore bonita, mas mal sabe que dentro da pessoa há algo podre dentro dela. São as pessoas que aparentemente, meu amigo, são pessoas que do lado de fora são de Deus, mas do lado de dentro não fazem nada para receber o reino dos céus. A própria palavra de Deus diz que quando a gente se converte, o reino dos céus, ele vem sobre a nossa vida. Quando nós se convertemos, está escrito no livro de João, que quando se convertemos, o reino dos céus vem sobre nós. Então você que tem a sua Bíblia aí, por gentileza, abra ela no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, nós vamos falar algo, um assunto que talvez muitas pessoas não vão gostar, porque realmente, meu amigo, vai de contradição o que a pessoa deseja, o que ela quer. Quantas pessoas aqui que estão vendo essa live, por exemplo, não gosta que um ente querido venha a falecer? Agora, quantas pessoas que estão ouvindo essa live, que gostam de ir para festa, que gostam de saciar sua carne, que gostam de alimentar o seu eu? Quando a gente fala de ir num funebre de um ente querido, representa que ela vai entrar dentro do luto, né? Quando alguém morre, a pessoa já logo também ela muda o ícone das redes sociais dela, dizendo que está em luto, porque ela está em luto por alguém. E a palavra vai falar sobre isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que melhor é ir aonde há um funebre, aonde há o velório,
aonde alguém veio a falecer, ou seja, um ente querido, uma pessoa morreu. Mas por que é bom ir num velório, pastor? Isso não é uma coisa que vai trazer tristeza para a gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a Bíblia manda a gente, talvez, observar um velório, um funebre? Porque você que entra numa casa mortuária, talvez para se despedir de um ente querido, quando você se despede dessa pessoa, quando você olha aquele corpo dentro do caixão, a primeira coisa que vem na sua cabeça, meu amigo, você pensa assim, pode ser eu, né, no dia de amanhã. Pô, para onde você começa a refletir? Para onde que vai a alma dessa pessoa? Para onde que a alma dela está indo? Será que ela vai ser uma pessoa salva? Será que ela vai ser uma pessoa que a alma dela vai para o caminho da perdição? Será que ela é uma pessoa que fez o que era reto aos olhos de Deus? Então a pessoa começa a entrar em concílio dentro dela, ela começa a fazer pergunta para si mesma. Quando a Bíblia fala que é melhor ir num dia onde há um dia de velório, representa que o homem ele tem que examinar a si mesmo, ele tem que olhar para dentro dele e ver como é que anda a alma dele, porque a qualquer momento pode ser ele. Talvez ela ache, meu amigo, que por ela ser um cristão ela não vai morrer, ela acha que por ela ser um cristão ela não vai padecer as consequências, e não é nada disso. A gente é feito de carne e osso. A própria palavra de Deus diz que Paulo disse, ó Timóteo, bebe um pouco do vinho por causa da ferida do teu estômago. Ou seja, Timóteo era um discípulo de Paulo e Timóteo tinha uma enfermidade no estômago, né? A própria palavra de Deus diz que foi imputado um espinho na carne de Paulo. Ou seja, o cristão em si, ele, meu amigo, pode pegar qualquer tipo de problema também. Só que a primeira coisa que a gente temos que analisar é que a gente tem uma alma. Nós temos uma alma a zelar. Nós temos uma alma a cuidar. Se o corpo morre, a Bíblia diz que a alma é eterna. Se o corpo veio então para o pó, se o corpo ele padece, a gente tem uma alma. E essa alma, quando você examina ela está indo para onde? Por isso que eu sempre peço para o pessoal da igreja, os obreiros estão aqui, tem alguns obreiros com a gente, o obreiro Rogério, tem aqui então o obreiro Ademir, o obreiro Velázio. Quando nós pedimos para as pessoas examinar a si mesmo, nós pedimos para ela começar a refletir acerca da salvação dela. Não é verdade, obreiro Rogério? Sim, senhor. É isso mesmo, pastor. São tantas perguntas e muitas vezes perguntas quase que sem resposta, né? Se nós não procurarmos entendimento bíblico, a gente vai acabar perguntando umas pelas outras, né? Ou algo o que precisamos saber, perguntar a outra pessoa, sabendo que temos um Deus tão grande que deixou tudo escrito para nós, e seguirmos então as Sagradas Escrituras. Por que muitas vezes, pastor, o senhor é prova disso e já conhece muita gente, e sabe também de que muitas pessoas chegaram ao ponto de cometer, muitas delas, até o suicídio. Por quê? Porque ela perguntava muitas vezes para outra pessoa, e outra pessoa vinha e dizia, olha, aconteceu com um fulano, um amigo meu, mas ele acabou morrendo. Aconteceu com uma fulana tal. Então, ou seja, nunca tinha uma palavra real, verdadeira, que viesse do Espírito Santo de Deus, e sim uma palavra que vinha do homem. Aquilo que vem do homem, se deve confiar sim, claro, mas desde que sejam as santas e amadas Escrituras, elas sejam examinadas. Caso contrário, ficaria conversa por conversa. Não teria como, em hipótese alguma, alguém dar uma afirmação que somente a palavra de Deus tem como dar essa afirmação, e todos nós sabemos disso, e a maioria também sabe disso, só que elas não o fazem. Assim perguntam umas para as outras, e deixando a santa e gloriosa palavra de Deus de lado, a qual jamais deveria ser esquecido. Ou seja, quando você entra da igreja, a gente sempre fala, a gente sempre pede para os membros, né? Quando ele já está um tempo na igreja aqui, a gente pede para ele entrar na igreja com uma única intenção, de começar a avaliar e trabalhar em cima da alma dele. Se Deus, com toda a sua misericórdia, fosse, né, como a gente sempre fala, ou como é visto, né, pelo sistema religioso, que você tem que vir para a igreja porque você precisa de algo na sua vida financeira, na sua saúde, independente da área que você está enfrentando o seu problema, muitas das vezes o sistema religioso impõe dentro de você como se Deus fosse o seu garçom, como se você mandasse nele,
como se você tivesse mérito ou obrigação de chegar diante de Deus e requerer alguma coisa dele. Mas caso ao contrário, como eu falava para os obreiros, que se tem uma coisa, e como eu falo para todo o povo quando a gente prega, que nós temos que pedir para Deus é misericórdia da nossa alma. Nós temos uma alma a ser zelada, e Deus mesmo falou na sua palavra, que Ele vai ter misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Nem todo mundo vai ter misericórdia, meu amigo. Nem todo mundo vai ter misericórdia de Deus. Por isso que a misericórdia dele, né, na verdade, na nossa vida. Nem todo mundo vai receber essa misericórdia. Por isso nós temos que trabalhar em cima da nossa alma, por isso que nós temos que começar a refletir acerca da nossa alma, o que a gente anda fazendo, porque se você morrer no seu pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, ou seja, a Bíblia diz que quem peca é do diabo. Pô pastor, eu estou em pecado, quer dizer que eu sou do diabo? Está escrito no livro de Tiago, eu não posso mudar o que está escrito nesse livro. Por isso que muitas pessoas não aguentam permanecer na palavra de Deus, porque quando a palavra é pregada, ela sempre vai de encontro àquilo que a pessoa não quer ouvir. Por isso que eu sempre falo, você não tem que sair da sua casa para entrar na igreja, para ouvir palavras açucaradas, para ouvir palavras doces, porque isso vai matar você. Você vai ser apenas mais um religioso ou um evangélico. Porque eu sempre falo que quem está matando os cristãos são os evangélicos, é a igreja evangélica, a igreja que trouxe o sistema mundano dentro dela, que fez com que a igreja hoje se parecesse com o mundo. Hoje é muito difícil uma pessoa do mundo sair do mundo e entrar na igreja e ela se esvaziar de si, porque o sistema religioso está fazendo tudo diferente. Não é verdade, obreiro Ademir? É muito difícil para uma pessoa que está no mundo hoje permanecer na igreja, porque o que está passando para ela, talvez não tenha nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. É verdade, pastor. A coisa hoje ela está num sentido mais ou menos assim, é que o pessoal ensinou essas pessoas a ir e pedir, a chegar e pedir para Deus, Deus, eu quero uma prosperidade, eu preciso da saúde, eu quero dinheiro ou eu quero um trabalho. Então aquela parte, como o pastor colocou, que eles colocam a Deus como um garçom, eles estão querendo que Deus venha servir essas pessoas, né, no caso. Só que daí eles aprenderam errado, eles foram ensinados errado, então eles vão fazer errado até que, como o pastor está pregando, a verdadeira escritura, possa estar pregando essa escritura para eles, que no caso é a verdadeira palavra, né? Então, nós devemos nos analisar como nos dias de hoje. O dia de hoje, nós estamos passando por uma pequena pandemia aí, que para muitos vai ser grande ou pequena. Vai ter entes queridos que vão para o caixão ou não vão para o caixão. Vamos analisar para que lado que eles vão, né? Se eles vão para o reino dos céus ou se eles vão para o inferno, que a palavra ela fala isso, e para um desses dois lugares a gente vai, não tem a outra saída, é isso aí mesmo que vai acontecer. Então nós devemos fazer as coisas certas para Deus, procurar sempre o caminho de Deus, no caso que são as verdadeiras escrituras, não é isso, pastor? Exatamente, a própria palavra de Deus ela refere que não existe meio termo. Eu não posso estar nessa vida fazendo tudo de mal, plantando ódio, plantando iniquidade, sendo uma pessoa, como está escrito na palavra de Deus, que no último dia a cólera, a ira de Deus há de se manifestar na vida do homem. Ou seja, muitas pessoas vejam como Deus sendo um Deus bonzinho, Ele é justo, Ele é justiça, Ele vai cumprir com a palavra dEle. Não é porque você faz caridade, que você ajuda todo mundo, que você vai ser salvo. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por ela. Ou seja, eu sou salvo, meu amigo, pelo meu coração, pela intenção do coração, da maneira que eu estou buscando a Deus, da maneira que eu estou me entregando a Ele, se eu estou entrando na presença dEle, se eu estou chegando diante dEle para pedir algo para o meu deleite, como disse a palavra de Deus, ou eu estou buscando algo para a minha alma, para que a minha alma seja salva, para que eu possa herdar o reino dos céus. Todos aqui, ninguém é merecedor do reino dos céus, ninguém, porque todos, meu amigo, pecaram e são perecíveis da misericórdia de Deus, todos. Nós necessitamos muito dele, nós necessitamos e muito, porém, analisa-se o seu interior, não existe meio termo. A Bíblia fala sobre o jovem rico e sobre Lázaro. Lázaro era um mendigo, um andarilho, vivia nas portas desse jovem rico pedindo comida. E esse jovem rico fazia as festas, esbanjava prosperidade, é isso que a gente está falando agora. Não adianta você ir na casa de luto, meu amigo, e não analisar sua alma. Por que a palavra de Deus fala que é bom ir num lugar onde tem luto do que onde tem festa?
você que já foi muito em festa, ou você que vai em festa, você só quer dançar, quer aproveitar o momento, mas quando você sai dali, a tristeza toma conta do seu interior. Eu duvido uma pessoa que sai de uma festa, de um lugar assim parecido, e a alma dela, você chega em casa e fala assim: hoje eu fui completada, hoje eu estou bem, porque eu fui para tal festa, hoje eu compadeci no melhor lugar, aonde que a minha alma está saciada. Eu duvido. Todos que vão para um lugar de festa, para um lugar desse, saciar a sua carne, meu amigo, não estão dando conta, em consideração, o lugar que a sua alma vai ser tomada. Assim como a gente estava falando agora, a história do jovem rico e de Lázaro. A Bíblia diz que esse jovem rico, ele estava fazendo festa para todos os seus servos, todo mundo se deleitando do melhor, e Lázaro no lado de fora com fome, com uma úlcera no estômago. Aí o que acontece? Nem sequer do resto de comida Lázaro podia comer. Só que Lázaro morreu. E a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, o mendigo foi para o seio de Abraão, ou seja, para o colo de Abraão. E o jovem rico também morreu. E aonde foi o lugar do jovem rico? Para o inferno. A própria palavra de Deus fala isso. O que acontece? O jovem rico no inferno gritando, gemendo de dor, padecendo, aonde que a carne ela é comida pelos vermes, mas não morre. Ou seja, a alma é eternamente lançada no Hades, no Sheol, aonde que a pessoa está morrendo com a alma dela, mas é eterna, não é 10 anos, não é 20 anos, eternidade. Ou seja, todos que praticaram a iniquidade, como diz a palavra de Deus, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, aonde a pessoa ali, ela eternamente vai sofrer as consequências, aonde há choro e ranger de dente. Analisa, aquele jovem rico pediu: olha, pai Abraão, peça para que Lázaro vá e molhe pelo menos a ponta do seu dedo na água e refrigere a minha língua, porque eu estou no lugar desse tormento, para que refrigere a minha alma. E Abraão falou: olha, ninguém que está aí pode vir para cá, e ninguém que está aqui pode ir para aí, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Aí ele fala: então peça para que, pelo menos Lázaro, vai, peça e prega a palavra para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão fala assim: olha, eles têm os profetas, eles têm Moisés. Se eles não estão crendo nem em quem está vivo, como é que vão crer em quem está morto? É ou não é? Ou seja, se eles não estão crendo na gente que está pregando a palavra de Deus, como é que eles vão crer em quem está morto? Por isso que a gente está aqui para pregar sobre a salvação da alma. É a única coisa que a gente prega na nossa igreja, é sobre salvação, o destino da alma, sobre o perdão de Deus sobre a nossa vida quando a gente se arrepende. A Bíblia diz que devemos apresentar diante de Deus frutos, sim, mas de arrependimento. Prosperidade não significa bênção de Deus na sua vida, porque se prosperidade significasse bênção de Deus, o próprio Jesus aceitaria o convite do diabo em cima do monte, quando o diabo falou: olha, tudo isso aqui que tu está vendo eu vou te dar, mas se você prostrar diante de mim e me adorar. Jesus disse: o único que é digno de adoração é somente o meu Deus, somente Ele, mais ninguém. Se prosperidade fosse bênção de Deus, meu amigo, quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele fala: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus começa a falar todos os testamentos para ele, não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, etc e tal. Aí ele falou: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: só lhe resta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me, para que tenhas um tesouro no reino dos céus. Se prosperidade fosse sinal de bênção, Jesus não mandava ele vender tudo que ele tinha para dar aos pobres e seguir a Jesus. Sinal de prosperidade e bênção para Deus é largar tudo que a gente tem, largar o nosso velho homem, largar o mundo, largar as inimizades, porque está escrito na palavra de Deus que a amizade do mundo é inimizade contra ele. Você que tem amizade com o mundo, meu amigo, pode constituir-se inimigo de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus em Tiago. Por isso que quando você se converte, você tem que deixar o mundo de lado, você tem que deixar os rudimentos do mundo, tudo que o mundo pode te oferecer. Por isso que para o mundo nós somos careta, por isso que para o mundo nos vê como careta, mas não tem problema, no último dia nós vamos ser justificados pela palavra, no último dia nós vamos receber o nosso galardão, porque nós pregamos para que o povo se converta dos seus pecados. Quando João Batista começou a preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus, ele preparou o caminho do arrependimento.
Ele falou: apresentei-vos fruto de arrependimento. Aí quando ele vê o povo no pecado, ele falava: vós tendes o pai como o diabo, raça de víbora. Ou seja, ele era duro na palavra, porque ele sabia que uma pessoa que perdesse a sua alma iria em direção ao inferno. Está escrito em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Ou seja, Deus ele sente prazer na alma daqueles que se arrependem dos seus pecados, não quando a pessoa morre no seu pecado, não, porque sabe que o caminho a ser tomado é um caminho amargo, um caminho triste, um caminho que a alma dela vai padecer eternamente, e nós não queremos que você vá para esse caminho. Por exemplo, hoje, o dia de hoje, que é considerado a Páscoa, né? Mas como disse Paulo, que a Páscoa Cristo é a nossa Páscoa. Por que Cristo é a nossa Páscoa? Porque Ele morreu, meu amigo, para que hoje a gente tivesse vida. Ele morreu para que hoje a gente tivesse vida. Não significa que Ele morreu porque nós merecemos alguma coisa, não. Nós não merecemos nada. Nós somos, como está escrito no livro de Apocalipse, que nós somos miseráveis. Paulo mesmo falou, olhando para trás, para as coisas que são passadas, ele comparou o passado dele como esterco, como nada que se aproveita. Ele olhou para o passado dele e ele falou assim, em outras palavras: o meu passado não vale de nada, mas hoje para mim morrer é Cristo. Hoje, se Paulo morresse como Paulo morreu, na verdade, na época, hoje para a gente, se a gente morrer, meu amigo, para a gente é lucro. Para a gente, se a gente morrer hoje, a gente que está bem com Deus, eu falo isso para quem está bem com Deus. Se a gente morrer hoje, a gente tem certeza que a gente vai se reencontrar com o nosso esposo, porque está escrito na palavra dele, que ele é o esposo, ele está esperando a esposa adornada, a igreja adornada, a igreja sem mácula, a igreja sem mancha, a igreja que não se manchou com as coisas do mundo. Não é verdade, obreiro Velasco? Ou seja, muitas pessoas entram na igreja hoje, a pessoa entrou na igreja, ela já sai do mundo talvez manchada, mas a igreja está aqui para arrancar essa mancha do mundo. É bem verdade. As pessoas hoje, na situação que o planeta hoje está vivendo, poderia procurar muito mais a buscar, a conhecer a Cristo, porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Sim. E nós também um dia vamos partir dessa terra, que é uma terra abençoada, uma terra boa. Tem problema? Tem, mas é bom estar aqui na terra. Só que o melhor é estar com Cristo. Mas para estar com Cristo, nós temos que renunciar à nossa carne, às nossas vontades, ao nosso eu. Deixar as coisas erradas. Não é pecado tu fazer uma festa em casa. Mas tem muitas festas que é feita que desagrada a Deus. E é difícil a gente agradar a Deus. Para agradar a Deus, a gente tem que renunciar à nossa carne, porque a nossa carne ela é pecaminosa. Nós viemos do pecado e temos que reconhecer que nós somos pecador. Mas nós não queremos permanecer no pecado, porque no céu não vai entrar pecado, tem que entrar santidade, buscar santidade. E a santidade vem de onde? Vem de Jesus Cristo, através da palavra, obedecer a palavra de Deus. Talvez nós não temos sabedoria que é preciso, porque a gente não busca, está em falta de alguma coisa, peça que Deus vai dar a sabedoria. Mas talvez a gente não busca a sabedoria, a gente busca os bens material, a gente, como muitos foram ensinados, nós fomos ensinados muito em buscar as bênçãos de Deus. Mas o Deus é a nossa bênção. A pessoa que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador na vida dele, ele tem a salvação. E para permanecer nisso, tem que buscar continuamente, de dia e de noite, como o senhor está falando que do rico. Não é pecado ter riqueza, mas a Bíblia analisa bem o que a Bíblia diz. É tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, se tu tem para comer, para vestir, honrar os teus compromissos, trabalho, tu vai ter que conseguir uma casa, vai ter que sair do aluguel. Então, Deus vai abençoar. Mas é muito difícil um rico entrar no reino do céu, por causa da riqueza no coração. A ganância. Como a nossa carne veio do pecado, é bem provável que o pecado ele vence a nossa carne. Mas se nós buscar a Cristo Jesus, nós vamos alcançar a salvação, ter o Espírito Santo, ter a direção de Deus que vem do alto. Como eu estava ouvindo hoje, talvez muita gente quando não para olhar para o céu, mas se tu olhar para o céu hoje, tu vai ver até a natureza. Deus disse que no final do tempo Deus ia mexer com a natureza. E hoje eu vi uma coisa certa, pastor.
Coisa que a gente não é muito velho, mas toda vida eu parava para analisar, olhar para o céu para ver as estrelas, como Deus disse para Abraão, contar as estrelas do céu. E eu olhei para o céu assim, aquelas 3 estrelas correndo no mesmo sentido, coisa que eu nunca vi. Então Deus está mexendo com a natureza. Sim. E só não vê quem não quer. Então, hoje, nos últimos tempos, como nós estamos vivendo, se apegar mais a Cristo. Porque hoje comemora um dia de ressurreição, que Ele venha ressuscitar a nossa fé, venha ressuscitar a crença em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, pastor. Então, cabe a nós renunciar o nosso eu, a nossa vontade, e viver a palavra. Amém? Amém. É verdade, pessoal. Ou seja, um outro versículo que eu quero deixar para você aqui, para você poder analisar em casa, está lá no livro de Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens, né? As 10 moças. Tem palavra que a tradução fala 10 moças, mas a palavra original ela diz as 10 virgens, 5 prudentes e 5 que foram imprudentes. Por que a gente fala para você se preparar a sua alma para receber o noivo? A própria palavra diz que o noivo vai vir, ele vai voltar para buscar a sua noiva. Quem que é a noiva? É a igreja. Não é estrutura, não é a igreja mais bonita, não é porque a minha igreja é mais cheia, não é porque eu posso ter 1000 membros, 50 membros, que significa que a minha igreja é cheia, não. É como a gente pregou na live passada, como está escrito em Coríntios 3,16, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita dentro de vós e o vosso corpo é templo de Deus? Ou seja, a igreja é isso daqui. Quando Deus, o próprio Jesus Cristo, voltar para buscar a sua igreja, que para mim não falta muito tempo, e que por mim ele podia voltar hoje para buscar a nossa alma, buscar a nossa igreja. Quando ele fala que vai vir buscar a igreja, ele se refere ao nosso interior. E como é que você tem se preparado diante dele? Como é que você tem alimentado a sua alma? Como é que você tem trabalhado na cerca espiritual? Como a gente estava falando aqui, o obreiro falou, claro, a riqueza em si, meu amigo, você trabalha para conquistar. Eu não estou falando que você que é rico, você vai para o inferno. Não estou falando isso. Eu estou falando que pessoas que saem do mundo com interesse de entrar na igreja, a primeira coisa que sai da boca dela é fazer propósito para prosperidade. Deus condena isso. Quando no passado eles vendiam, dentro do templo de oração, os cambistas vendiam o que tinha na época, eram os animais, os pombos, tudo que tinha lá, eles encheram o templo de coisa. Se você for num evento evangélico, você vai ver um monte como é que é, obreiro? Bancadinha, né? É bancadinha. É bancada, é um monte de coisa ali para vender. Ou seja, a casa de Deus hoje está virando comércio, está virando palhaçada. Igreja hoje tem que ter CNPJ, meu amigo, tem que ter contador para saber quanto que passa por mês na igreja. Ou seja, virou um comércio. Mas não é isso que a igreja vai buscar, não. Aliás, que o próprio Jesus vai buscar. Hoje, Jesus, se voltasse, ia buscar, até a nossa roupa ia ficar, porque está escrito que nós vamos subir com o corpo glorificado. Nós vamos subir com a nossa mente purificada de toda a maldade. Ou seja, a igreja imaculada. Quando fala igreja sem mácula, imaculada, como diz a palavra de Deus, é uma igreja que não se mancha com mágoa, com rancor, com ódio, com tudo que o mundo lhe oferece, ela guarda dentro de si. Ou seja, isso é condenável aos olhos de Deus. E a própria palavra de Deus diz que toda a ira, toda a cólera de Deus será derramada sobre o homem no último dia, no dia do juízo. Como está escrito em Apocalipse, buscai o reino dos céus enquanto se pode achar. Ou seja, nós temos que começar a buscar Ele enquanto é tempo. Quantas pessoas hoje estão se voltando, meu amigo, para Deus, mas só porque ela quer que esse momento mal acabe, não é pela intenção de buscar Ele pelo que Ele é. Tem muita gente que não aguenta mais, por exemplo, ficar em casa. Tem muita gente que está desesperada. Ela até faz corrente de oração, ela envia a oração para todo mundo, ela envia a palavra, ela envia canção para todo mundo. Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer que esse momento termine. Mas eu lhe garanto uma coisa, que quando tudo acabar, a intensidade que ela está fazendo não será mais a mesma. Eu digo uma coisa para você, meu amigo, que tudo isso que está acontecendo sirva de exemplo e sirva de alerta para você abrir os seus olhos. Isso é um sinal. Está escrito em Mateus 24 que haveria pestes em todos os lugares. Ah, pastor, mas espera aí, desde quando eu nasci, né, eu vejo isso acontecer, mas você não vê com tanta intensidade como está acontecendo hoje. É que nem eu falava para os obreiros.
Você talvez via um terremoto uma vez a cada 10 anos, hoje é direto. A fome não era tanto como é hoje, a peste não era tanto como é hoje. É como eu sempre falo, até pelo fato do dia passar rápido, é um grande sinal da volta de Jesus, porque está escrito, por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados, porque se esse dia não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam por causa do pecado. A Bíblia diz que no último dia o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas eram da fé hoje estão no mundo? Quantas pessoas estão ouvindo agora e vendo essa live, por exemplo, que já não está mais indo nem para a igreja, porque se esfriou, porque não consegue mais voltar, não tem mais força, esfriou na fé. Igreja antigamente, meu amigo, a igreja primitiva do passado, se ela orasse 1 hora, é como se fosse 15 minutos. Hoje a igreja em si ora 15 minutos, parece uma eternidade, ela não vê a hora de acabar. É cansável para ela orar, é cansável para ela jejuar, é um peso. Hoje a igreja em si, a palavra de Deus é um peso para ela. Ou seja, eu lhe pergunto uma coisa, você tem examinado a sua alma? Olha o que fala em Mateus 25, diz assim: o sermão profético continua, ou seja, uma profecia do último dia. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí que a gente vai mostrar para você. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite? Na palavra de Deus, o que o azeite representa? O Espírito Santo, não é verdade, Deus? O Espírito Santo. A palavra, quando falava sobre o azeite derramado, era sobre o Espírito Santo sobre a pessoa. Hoje a gente usa como exemplo uma ênfase, porque quem recebe o Espírito Santo tem certeza da sua salvação. Então, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não levaram o Espírito Santo consigo, porém as prudentes levaram. Elas se revestiram com o Espírito Santo, e diz assim: mas as prudentes levaram azeite, ou seja, o Espírito Santo em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, que quer dizer o nosso Senhor Jesus, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, Jesus estava demorando para voltar aqui, e elas acabaram dormindo, mas não é um sono, aquele sono, o sono natural, é um sono fictício, é um sono que a pessoa dormiu na fé. Por um momento ela fraquejou na fé, por um momento ela enfraqueceu. Aí diz assim: mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, e chegou o esposo, ou seja, Jesus voltou, e o que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E dos que chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, a gente não sabe, meu amigo, o dia que Jesus vai voltar, mas pelos sinais que estão sendo notórios, pelos sinais que estão acontecendo, é fato que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, pelos sinais que estão acontecendo. 5 delas prepararam o Espírito Santo dentro de si, se prepararam a sua alma, prepararam o seu eu, o seu interior, buscando aquilo que é do reino dos céus. E as outras 5 prepararam aquilo que o mundo pode oferecer. Ou seja, você pode ver aqui que a Bíblia diz que 5 não tinham azeite, ou seja, não tinham o Espírito Santo. E quando ouviu uma voz dizendo: olha, aí vem o esposo, é como a gente está falando, Jesus está voltando, e as pessoas não despertam, não acordam. As pessoas não colocam na sua cabeça que a vinda de Jesus será um estralo de dedo. Como disse que ele virá como um ladrão, se a gente soubesse o momento que ele há de vir, a gente se preparava, meu amigo. Por isso que ele pediu para a gente se preparar antes, e que a gente chorasse, para que ele não voltasse nem no inverno, e muito menos no dia de sábado. O inverno está chegando aí. Quantas pessoas não vão vir para a igreja por causa do frio? E o sábado, quantas pessoas se deleitam nos seus desejos, né? O sábado é dia de descanso.
Em outras palavras, a pessoa descansa a sua alma e ela acha assim, olha, eu não preciso buscar Deus porque eu acho que não é momento, né? Eu acho que não é tempo de buscar Ele, não. E acaba, meu amigo, que Jesus volta. Aqueles que se prepararam com azeite, há de a porta se abrir, irão cear junto com o Mestre. E aquelas que não se prepararam, ou aqueles que não se prepararam, vão bater na porta, né? Vão falar, abre a porta. Jesus vai falar para ela assim, olha, eu não te conheço. Eu acho que dor maior na vida de um cristão ou de um evangélico, digamos assim, porque eu creio que o cristão será salvo. Cristão é todo aquele que renunciou sua vontade própria para servir aquele que tem todo o poder para salvar nossa alma. Agora, o evangélico há de ser preparado no último dia. A Bíblia falou aqui que aquelas que se prepararam foram em busca daquelas que não se... Aliás, aquelas que não se prepararam foram em busca daquelas que se prepararam. Quantas pessoas que mandam mensagem para mim, para os obreiros, para as pessoas da igreja, olha, ora por mim, né? Nesse momento difícil, ora por mim, porque esse momento está muito difícil, Jesus pode voltar e eu talvez não estou preparado. Isso significa que muitas não se prepararam e estão indo em busca do azeite daqueles que têm azeite dentro de si para oferecer. Não espera Jesus fechar a porta, meu amigo, você tem que bater e ele olhar dentro dos seus olhos e dizer, olha, eu não te conheço. Não espera ele voltar para você ser recusado de entrar no reino dos céus, porque Deus não lança ninguém no inferno. Quem lança é você mesmo com as suas obras. Ou seja, 5 foram prudentes e 5 delas não se prepararam. Prepara a sua alma. Faça como a gente pregou em Eclesiastes 7:2. Quando você for, não precisa nem entrar numa casa mortuária não para preparar a sua alma. Começa, como disse Davi, grava nos meus olhos a eternidade. Grava dentro dos meus olhos a eternidade. Quando você for dormir, meu amigo, que a eternidade seja gravada nos seus olhos. Quando você levantar para trabalhar, comece com a eternidade gravada nos seus olhos. Para que quando você for trabalhar, os seus olhos não sejam voltados para o pecado. Então são essas as palavras que eu tenho para você hoje, nessa noite, para você se preparar. Tá aí, né? A igreja permanecer fechada até o dia 31 de maio. A igreja estrutura, porque a igreja que a gente não fecha. Por isso que a gente está aqui para entregar uma palavra de fé para você. Eles podem fazer de tudo, meu amigo, para tentar impedir da palavra ser pregada, mas eles não vão conseguir, porque essa palavra ela não morre, ela paira. Amém? Amém. Amém. Você que ouviu essa palavra, eu sempre peço para você, compartilhe com os seus amigos, para que essa palavra entre dentro daqueles que estão afastados, entre dentro daqueles que não estão nem aí com a condição da sua alma. Tem gente que fala assim, olha, eu não estou nem aí. Lá na frente, quando eu ficar um pouquinho mais velhinho, quando eu achar que eu preciso, eu vou para a igreja, porque é assim que acontece. Todos que vão para a igreja vão porque estão precisando de algo. Eu duvido uma pessoa que está aqui vendo essa live, até eu e os obreiros, as pessoas que estão aqui, chegaram na igreja e falaram assim, não Senhor, eu estou aqui porque eu só vim para te adorar. Não, foram porque estavam necessitados, precisando de alguma coisa. Então, compartilha para que as pessoas possam ver essa palavra e elas possam se alimentar até o dia 31 que a igreja possa abrir. Se é que esse cara vai deixar a igreja abrir, né? O governador Moisés vai deixar abrir, mas a palavra vai continuar sendo pregada. Até pelo fato da igreja estar sendo fechada, meu amigo, é um grande sinal da palavra de Deus, porque está escrito que nos perseguiriam, né? A gente seria perseguido, a igreja está sendo perseguida. Em nome do Senhor Jesus, guarda essa palavra dentro de você. Não seja como a parábola que fala sobre a semente, que quando a semente foi plantada, caiu no meio de pedras e não tinha raiz, não tinha terra o suficiente, não criou raiz e ali ela se secou. Não deixa a semente cair na terra e a ave do céu vir comer a semente, que é a palavra de Deus. Então começa a alimentar você com a palavra dele, porque essa palavra vai poder te salvar. O pastor não pode te salvar, meu amigo. Eu não posso te salvar. A gente não pode te salvar. O que salva você é a palavra de Deus. Como disse Isaías, quem deu crédito, né, à palavra que a gente tem pregado? Se você deu crédito, eu peço para você refletir. Leia mais a Bíblia em casa. Ore mais. É como eu falava para os obreiros, né, ontem no monte. Está escrito na palavra de Deus. Oreis para que não caís em tentação. Quando Jesus subiu o monte para orar, a Bíblia diz que ele, dos obreiros, ficaram uma distância de um arco de pedra, como se tacasse uma pedra, uma distância. E Jesus foi orar. E quando Jesus foi orar, Jesus retorna da oração e vê os seus discípulos dormindo. Aí Jesus acorda os discípulos e fala, olha, eu não pedi para vocês orar para não cair em tentação. Hoje tem muita gente que cai em tentação porque não ora, não tem uma vida de oração ativa.
Começa a orar. Levantou de manhã, ora. Ah, pastor, de manhã eu não consigo. A hora de meio-dia, a hora quando vai dormir. Não é somente a oração com os joelhos dobrados. Você está trabalhando, mas a sua mente está em oração. Está dirigindo, a sua mente está em oração. É uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a oração agora. Tá aí, né? Manda um alô lá para minha cidade, Caicó, lá. E ora por todos. É Bahia? Bahia, Caicó. É Bahia, lá, Cacau Dutra. Para todos vocês que estão mandando a mensagem para a gente aí, né? Seja da onde você está ouvindo essa mensagem. Também tem a Josi lá de Barra Velha. Que Deus abençoe a sua família, Josi, né? Nós temos orado pelos seus filhos, pela sua família. Tá aí também as pessoas que frequentam a igreja, Jucimara Becker, que é a minha tia, que eu adotei como é tia da minha esposa, minha tia também. Em nome de Jesus, todos vocês que estão vendo essa live, se sinta abraçado pela gente, pelo corpo de obreiro também. Quando a gente retornar, nós vamos estar junto aqui para todos se converter dos seus maus caminhos, para que todos possam herdar o reino dos céus, tá bom? Fecha os seus olhos. Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração e uma segurando o celular. Nós vamos fazer a oração da fé. Em nome do Senhor Jesus. Pode aumentar um pouquinho o fundo, por gentileza, Jales? Isso. Fecha os seus olhos. Nós vamos fazer a oração da fé. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus o Nazareno, meu Pai, como a gente falou na oração antes minutos de começar essa live, o dia de hoje, ele representa para a gente, meu Deus, a vitória. Porque se o Senhor não morresse naquela cruz, nós iríamos padecer a nossa alma a caminho da perdição, meu Pai. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar mais uma chance, uma oportunidade. Porque o primeiro homem, que foi Adão, pecou. Mas o segundo veio para que a gente tivesse vida, meu Pai. Então eu te peço nesse momento, todos aqueles que estão vendo, meu Deus, acompanhando essa live, acompanhando essa pregação, acompanhando esse momento da oração, Em nome de meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor mande um anjo agora, Sim, meu Deus. meu Deus, pela fé, para que meu Deus, de encontro, Verdade. a necessidade dessa pessoa, não a necessidade física, mas a necessidade espiritual, para o alimento da alma, meu Pai, refrigera a alma daqueles que não têm mais condição para retornar. Eu te peço nesse momento, sim, ó poderoso de Israel, que a tua mão poderosa, meu Deus, esteja na vida de cada um. Eu abençoo, meu Deus, como homem, ministro da tua palavra. Eu abençoo o lar, a casa, a família de cada um que está assistindo, meu Deus, essa live nesse momento. E todos, meu Deus, possam ser abençoados através dela. E todos aqueles que irão assistir mais tarde. Em nome de É o que eu te peço, meu Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os da fé digam amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Então você que ouviu essa palavra, ouviu então essa oração, se sinta abençoado. Não é a minha oração que apenas vai abençoar você. Você tem que tomar uma atitude de fé. Você tem que se levantar e falar assim: não, a partir de hoje eu vou trabalhar em prol da minha alma, para que a minha alma possa ser salva. Em nome do Senhor Jesus. A nossa igreja, então, a igreja sem mácula, como a gente fala, né? Que apregoa o evangelho da cruz. A nossa intenção sempre foi, sempre será, até o findar do labor da nossa vida, é pregar a cruz de Cristo. Nada de prosperidade. Nós não vamos pregar algo sabendo que você pode ser muito próspero, mas pode perder sua salvação. Verdade. Eu prefiro que você seja uma pessoa sem condição financeira, mas que no último dia seja salvo. Lázaro era um mendigo, mas foi salvo. O jovem rico era rico, mas perdeu sua salvação. Volto a frisar, não é porque você, pastor, eu tenho uma condição financeira estável muito boa, eu vou para o inferno. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que entrar no reino dos céus, na igreja, orar para a salvação da sua alma, não para pedir riqueza para ele. Tá bom? Nossa igreja está localizada na rua São Pedro, no bairro São Luís, no número 47. Aqui era a antiga igreja Ágapa e também antiga Brahma. Tinha mais uma coisa aqui que era a Dudalina. Aqui era a antiga Dudalina. Nós estamos aqui então fazendo as nossas lives até a abertura da porta. Quando abrir essas portas, nós estaremos aqui para receber você de braços abertos, tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até mais.